aplauda aquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. É noite de celebração, amém, igreja? Vamos celebrar aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é digno de todo louvor e de toda glória. Oh, Jesus, tu és adorado aqui, tu és adorado nesse lugar, Deus. És minha vida, a minha alegria, és minha força para prevalecer. Eu posso viver o que eu canto, mostrando ao mundo que eu te adoro, meu rei. Canta! Eu te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Declare, te adoro, meu rei. És minha vida, a minha alegria, tu és minha força pra prevalecer. para prevalecer. Eu posso viver, cante. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu rei. Eu te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu rei. Te adoro, meu rei. Você pode levantar suas mãos, queridos, aí no seu lugar e começar esse culto rendendo palavras de gratidão a Ele. Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que eu te adoro, meu rei. Cante a Ele com todo o meu coração. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu rei. Bem forte, igreja, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu rei. Te adoro, meu rei. Cante mais uma vez. Te adoro, meu rei. Aleluia. Eu quero que você tome a sua Bíblia nesta hora. E você vai levantar bem alta a sua Bíblia. Esse é o momento de fazermos uma declaração. Nós podemos repeti-la, mas ela é sempre nova. Você pode ler a Bíblia, ler 1, 2, 3, 4, 5, 10, 500 vezes, 1000 vezes. Mas cada vez que você lê, é como se fosse a primeira vez. Ou seja, o poder da palavra do Senhor. O poder da palavra.
esse poder que transforma. Então vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, que mais uma vez, Senhor, a Tua palavra venha nos exortar, nos edificar, nos consolar. Que ela possa apontar o caminho da salvação aos perdidos, o caminho da reconciliação àquele que abandonou a casa do Pai. Que ela possa mostrar, ó Pai, o Teu coração aos Teus filhos. Conceda, Senhor, ao pregador a sabedoria, mas acima de tudo, Senhor, a Tua unção, para que realmente, ó Deus, possamos ser alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus vai falar comigo agora. Vamos assentar, queridos. Deus vai falar comigo agora. Vamos falar? Deus vai falar comigo agora. Mas é tão interessante que pode ser apenas uma expressão, falar assim: Deus vai falar comigo agora. Mas muita gente tem tanta dificuldade para ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Como discernir a voz de Deus? Como? Como discernir a voz de Deus? E é sobre isso que nós queremos caminhar hoje à noite. Quero que você abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 10. Você vai ler na palavra. Sabe, a Bíblia é a palavra do Senhor. Mas o Senhor vai te falar, e o Senhor fala de muitas maneiras. Está escrito em João capítulo 10, a partir do versículo de número 2. João capítulo 10, a partir do verso 2. Eu quero pedir a ajuda de cada irmão. Perto de você, observe se a pessoa que está aí ao seu lado está com a Bíblia. Se ele não está, ofereça a sua para que ele possa acompanhar a leitura, para que ele possa também ter esse entendimento da palavra do Senhor. João capítulo 10, verso 2, Jesus diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, aquele que é a ovelha do Senhor, ele sabe discernir a voz de Deus. E você vai ficando tão familiarizado em ouvir a voz de Deus, em conhecer a voz de Deus, que dificilmente você vai tomar outro caminho. O verso de número 27, João 10, verso 27. Jesus olha para mim, ele olha para você e diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A nossa fé não é uma doutrina. A nossa fé é o nosso relacionamento com Ele, é a nossa intimidade com Ele. A fé cristã não é doutrina. Doutrina.
As igrejas brigam por doutrina. Tem que guardar o sábado. Não pode comer carne de porco. Não pode fazer isso. O cabelo tem que ser desse tamanho. Não pode ter cavanhaque. Não pode usar calça comprida. Não pode... São doutrinas. E as pessoas fazem de doutrinas bandeiras. Mas a nossa fé não é uma doutrina. A nossa fé é um relacionamento com Ele. É a nossa intimidade com Ele. Quanto mais você é íntimo dEle, mais você conhece a voz dEle. Conhecer a voz dEle. Nós não somos seguidores de doutrinas. Nós somos seguidores dEle. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. De uma forma assim clara. Eu as conheço. Eu conheço o levantar delas, o deitar delas. Eu conheço o que elas gostam, o que elas não gostam. Eu conheço até os pecados delas. Mas eu as amo. Eu as conheço. E diz assim, elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós, como igreja, cada um individualmente, uma das figuras usadas para nós, os cristãos, nós somos o quê? Ovelhas do rebanho dele. É uma característica da ovelha. A única defesa que a ovelha tem é o pastor. A única ovelha. Única defesa. A ovelha não tem os dentes afiados como o lobo. As ovelhas não têm a garra como das águias. A ovelha não tem a velocidade. Não. A única defesa que ela tem, a única defesa é o pastor. E Jesus se apresenta como esse pastor. E ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Muitas vezes você pode dizer assim, pastor, mas como? No meio de tanta gente, ele vê você, ele conhece você. Você nunca precisa chegar para ele e abrir o seu coração e falar, Deus, olha, me perdoe, eu fiz aquele pecado, eu estou fazendo agora, se eu tomar conhecimento que eu fiz. Não, quando você confessa seus pecados a Ele, não é para Ele ficar sabendo, Ele já sabe. É para você ficar sabendo que Ele já sabe. Quando está doendo, não é você falar, Deus está doendo. Ele já sabe que está doendo. Você fala que está doendo para você saber que Ele sabe que está doendo. A nossa fé é o nosso relacionamento com Ele. É a nossa intimidade com Ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A igreja ouve a voz de Deus. A igreja reconhece a voz de Deus. Esta é uma promessa do Senhor. Mas por outro lado, é uma obrigação para todos nós. Esse irmão que está aí ao seu lado precisa reconhecer a voz de Deus. Há tantas vozes, mas ele precisa reconhecer a voz de Deus. Olha o Salmo 73, abre comigo. Salmo 73, o verso de número 24. Salmo 73, o verso de número 24. O Senhor quer guiar você. A promessa dele está aqui. Por isso o salmista abre o coração e diz assim, tu me guias com teu conselho, e depois me recebes aonde? Na glória. Tu me guias com teu conselho, e depois me recebes no inferno, na desgraça, no mal? Não. Quando você escolhe ser guiado pelo Senhor, quando você tem seus ouvidos espirituais abertos, a palavra do Senhor, a promessa diz, tu me guias com teu conselho. Aqui está o conselho do Senhor. A Bíblia é o conselho de Deus. É por isso que não existe absolutamente nada na sua vida, uma decisão a tomar, uma encruzilhada, qual caminho, qual direção, que você não vai encontrar o princípio aqui na palavra para mostrar, este é o caminho. Por isso está escrito, tu me guias com teu conselho, e depois o que me recebes? Na glória. Deus nos guiará com seu conselho. E o conselho não é uma sugestão. Deus não traz sugestões,
Porque se fosse sugestão, eu podia dizer assim, eu aceito ou eu não aceito. Ou seja, o conselho do Senhor não é para você ficar assim, será que eu faço isso ou aquilo? O conselho do Senhor vai trazer ao seu coração uma coisa chamada paz. Em Isaías capítulo 48, verso 17 e 18. Isaías capítulo 48, verso 17 e verso 18. Seria tão bom, olhe para mim aqui um pouquinho. Sempre que você vier para o culto, você deve trazer uma caneta, deve trazer um caderninho. E falar em caderninho, quem aqui já foi na nova loja da Seara ali do outro lado, na Manuel Macedo? Quem não foi lá ainda? Levante a mão. Gente, você não foi? Então, quando terminar essa reunião, eu prometo terminar mais cedo para você ir lá, viu? Você vai ver um caderninho lá do Fé, bonito mesmo, e você vai ficar maravilhado. Porque você precisa anotar, sabe? Minha Bíblia é toda rabiscada. A Bíblia é para rabiscar, você tem que guardar no seu coração. Mas aqui você pode escrever à vontade. Amém? Então olha para o seu irmão e diga, meu irmão, me empresta a sua caneta? Ah, aquele ali está com a caneta no bolso. Aí, tira a caneta do bolso. Vamos voltar então. Isaías 48, 17. Ouça Deus. Diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como ondas do mar. Queridos, quantas cabeçadas eu dei na vida por não ter seguido as orientações. Quantas cabeçadas você já deu na vida também por negligenciar a orientação do Senhor. Faça assim com seu dedo. Coloque em cima do verso 17. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. 2 pontos. O que é que ele diz? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Agora, se eu não obedeço o que está aqui, eu vou sofrer o quê? As consequências. E olha as consequências. Deus diz assim, vamos falar essa palavra? Ah, é aquela palavra de arrependimento, é aquela palavra de lágrimas, é essa expressão assim, ah, Deus falando, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Todas as vezes que negligenciamos a palavra do Senhor, todas as vezes que deixamos de dar ouvidos à palavra do Senhor, nós vamos sofrer as consequências. Ah, se eu não tivesse colocado os meus pés naquele lugar. Ah, se eu não tivesse começado aquele namoro. Ah, se eu não tivesse feito aquilo. Por isso o Senhor diz, Isaías 58, o verso 11. Isaías 58, o verso de número 11. O desejo do coração de Deus. Sabe, Deus não quer soltar você para você dar cabeçadas na vida. Não existe nada que seja importante para você que não seja importante para Deus. E você precisa entender também que não existe nada que é importante para Deus que não seja importante para você. Quando você lê o que está escrito aqui, Isaías 58, verso 11, diz assim, o Senhor te guiará de vez em quando? Não. O Senhor te guiará o quê? Continuamente. O Senhor te guiará continuamente. O Senhor não vai te guiar pontualmente. O que é uma linha reta? É uma série de pontos. Não existe uma linha reta, existe uma linha, ponto, 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 ponto. Não é assim? São pontos, estão ligados que fazem uma linha reta. É algo pontual, mas é tão forte que se transforma
em uma linha reta. Por isso diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Todas as vezes que a nossa vida deixa de ser um jardim e passa a ser um deserto, cheio de espinhos, de cactos, são situações. O Senhor te guiará continuamente. Querido, guarde no seu coração. Você pode sair hoje à noite daqui, mas se essa palavra continuamente ficar dentro de você, continuamente não é de vez em quando, continuamente todos os dias, não é apenas um dia. A religião, aqueles que têm doutrinas, acham que o dia de Deus é o domingo, outros dizem que é sábado, outros dizem que é sexta-feira. Para nós, todos os dias são dias santos. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam, nunca. Uma das músicas do Diante do Trono mais lindas, eu acho todas bonitas, mas todas as vezes que eu canto essa música, o manancial, algo brota dentro de mim. Ou seja, flui, ou seja, manancial. Sabe quando você estiver assim, meio seco, comece a cantar o manancial. Vamos ficar em pé, vamos cantar o manancial, vem cá. Eu acho que é preciso abrir, destampar de novo, para você saber dessa verdade. Diz aqui a palavra do Senhor de uma forma como só Ele. Ele fortificará os teus ossos. Sabe o que é ter osso firme? É que você pode, sabe, correr. Ou seja, você pode cair, mas você levanta. Você não é uma pessoa quebrada, pelo contrário, fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas, o quê? Jamais faltam. Então dê a mão, irmão, que está ao seu lado. Dê a mão pelos corredores, porque não existe nada mais belo para Deus. Sabe qual é a paisagem mais linda para Deus? É esse jardim que está aqui. Ele mesmo está aqui. E um dos nomes dele, ele é chamado o lírio dos vales. Ele é a rosa de Saron. Ou seja, ele. Levante a mão do seu irmão e nós vamos cantar essa verdade. Mas agora comece a se ver. Eu quero que você comece a se perceber, deixando esse manancial jorrar da sua vida. Porque a palavra do Senhor está dizendo: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Talvez você veio, seu casamento está tão árido, não carrega mais aquele bulício de felicidade. Você chega em casa, o diálogo. Uma vez perguntaram para um menino o que era monólogo. O que era monólogo? E o menino respondeu: é o diálogo do papai e da mamãe. Não há diálogo, tudo árido. Talvez seu coração está assim seco. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Até. Fortificará os teus ossos. Para você não ficar caindo, meu irmão. Para você não ficar caindo, fraquinho. Qualquer coisa cai. Seus ossos fortes. Serás como um jardim regado. Jardim. Na minha casa tem jardim. E hoje à tarde, Jesus derramou o regador dele. Choveu hoje. Choveu. As plantinhas estavam lá bebendo aquela aguinha que caía. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas
nunca falta. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Restaura, Senhor.
Vamos assentar. A palavra diz: o Senhor te guiará continuamente. Fale comigo. Continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas, o quê? Jamais. Paulo. Romanos capítulo 8, o verso de número 14. Romanos capítulo 8, verso 14. A questão de sermos guiados pelo Senhor. O Espírito Santo nos guia, mas temos que ser sensíveis à sua voz. A palavra, a promessa diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Agora, quem guia sempre vai na frente. Quem guia não vai atrás. Muitas vezes nós achamos: eu estou sendo guiado, mas eu que estou guiando. Eu quero que ele me aponte, eu que quero apontar o caminho para ele. Eu que quero falar: olha, tome essa direção, Deus. Olha, o Senhor não sabe o que vai acontecer. Eu sei melhor do que o Senhor. Deixe ser guiado por ele. Sabe, a palavra diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos. Em Colossenses capítulo 1, o verso de número 9. Colossenses capítulo 1, o verso de número 9. A palavra diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Qual é o propósito disso? Olha o verso 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Em João capítulo 8, o verso de número 12. João capítulo 8, o verso de número 12. A promessa do Senhor diz: algo que você sempre tem que guardar. Não pense assim em Jesus tão longe. Pense em Jesus em você. Ele mora em você. Ou seja, você não precisa onde Ele está. Ou seja, quando você tem esse entendimento da sua relação com Ele, da sua intimidade com Ele. Por isso Ele diz aqui em João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele diz: quem me segue, é Ele que vai à frente. A grande dificuldade é que algumas vezes nós queremos que Jesus nos siga. Está entendendo? Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Em Provérbios capítulo 3, o verso de número 6. Provérbios capítulo 3, o verso de número 6. A promessa do Senhor de uma forma tão clara. Vamos ler o verso 5 e o verso 6. Provérbios capítulo 3, verso 5 e o verso 6. Diz assim: confia no Senhor. Confia. Crer é confiar. Crer não é acreditar. Crer não é acreditar. Porque tem pessoas que acreditam, mas não confiam. Tem pessoas que acreditam que uma máquina que pesa milhares de toneladas, chamada avião, pode sair de um lugar e ir para outro lugar, quebrando uma lei, entrando numa lei agora da aerodinâmica, para ir para outro lugar. Ele crê que essa máquina de ferro, de aço, pode fazer isso. Mas eu conheço pessoas que não viajam de avião de jeito nenhum, porque ele não confia. Conheci um irmão que trabalhava em Brasília, e ele só viajava de ônibus para lá. Só de ônibus. Porque ele não confiava em avião. Confiar, crer. Crer e confiar
é bem distinto. E aqui a palavra diz assim, o verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Será que você pode ver a digital de Deus em todos os seus caminhos? Será que você pode ver a digital de Deus em todas as suas decisões? Mas a vontade do Senhor é essa. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitar o quê? As tuas veredas. Ou seja, aqueles caminhos que já estão tortuosos, aqueles caminhos que não tem a digital dele, aqueles caminhos, como diz a palavra, que há caminhos que aos nossos olhos parecem direito, mas que no fim são o quê? Caminhos de morte. Por isso a palavra diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, bata a mão na cabeça, entendimento aqui, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Será que você pode ver Deus em todos os seus caminhos? A grande pergunta é essa, será que eu vejo Deus em todos os meus caminhos? As minhas decisões, eu posso ver ali a digital de Deus? A nossa vida, ela é marcada exatamente pelos recomeços. Nós estamos vivendo, irmãos, um ano da restituição. E esse ano da restituição, um exemplo claro e simples foi esse. No dia 31 de dezembro de 2013, nós tínhamos perdido 1 hora. Hoje, dia 15 de fevereiro, nós recebemos essa hora que perdemos de volta. Estamos todos alegres, perdemos 60 minutos e ganhamos de volta. Na nossa história, quem sabe você começa a olhar para trás, você não perdeu 1 hora, quem sabe você perdeu anos, quem sabe você perdeu anos, sua vida ficou uma vida parada, uma mesmice, quem sabe seu casamento ficou aquela engonha, aquela situação tão esquisita. Sabe o que conta na vida não é a quantidade de tempo, mas a intensidade com que nós vivemos. A vida do ministério do Senhor Jesus foi apenas de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Mas foram 3 anos e meio intensos. Não houve um momento sequer naqueles 3 anos e meio que a relação dele com o Pai foi quebrada. Ou seja, ele viveu a plenitude dessa realidade. Quando você lê em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Deus se revela. E Deus quer, de uma forma tão clara, que cada um de nós, cada ovelha aqui do Senhor em Lagoinha, possa realmente vivenciar essa direção do Senhor, sabendo ouvir a voz dEle de uma forma clara, objetiva, de uma forma tão bonita como é a vontade do Senhor. Por isso, nós temos aqui a Bíblia. A Bíblia é a fonte principal. Ou seja, para você ter essa revelação do Senhor, você precisa conhecer a palavra. Por isso está escrito assim, olha o que está escrito, Paulo escrevendo dizendo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, ele diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Você tem que estar firmado no que está aqui. Tem gente que fala assim, um anjo, eu estou vendo anjo, querido, anjo está para todo lado, querido. Mas não é anjo que vai te dirigir, que vai te dirigir a palavra do Senhor. Anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que vão herdar a salvação. Ou seja, que você tem que entender, é que nós temos que ser guiados por aquilo que está aqui na palavra do Senhor. Se vier um anjo falar com você uma coisa que contraria a palavra do Senhor, ele seja anátema. Essa palavra anátema significa maldito. Maldito
é o significado dessa palavra. Então, quando você entende isso, que as suas decisões precisam estar firmadas naquilo que está revelado aqui. Olhe para mim. Deus, eu não consigo fazer você entender, mas não tem outra maneira a não ser essa. Deus não vai trazer outra revelação para o homem, a não ser essa revelação que já está completa aqui. Levante a sua Bíblia. Levante bem alto, pode levantá-la. Você está segurando, querido, a revelação do Senhor. Se qualquer revelação que chegar estiver fora ou contrariar o que está escrito aqui, não veio de Deus. Não vem dele. Pode ser arcanjo, querubim, mas tudo é falso. Deus nunca vai contrariar a sua revelação. Ela está completa. Não existe uma revelação dos últimos dias. Está aqui. Se não está aqui na palavra, renegue. Não é. Porque Deus fez dessa maneira. Ou seja, quando você lê o que está aqui. Mas Deus trouxe... Quando você lê, você vê os princípios do Senhor, as alianças, tudo que está aqui. Mas Deus nos deu também nosso espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. O nosso espírito tem uma área dele, não vamos dividir assim igual pulmão, coração, rim, vesícula, nada disso. Mas no nosso espírito nós temos algo que é chamado consciência. Consciência, fale comigo. Consciência, consciência. A consciência é a nossa faculdade no espírito. E Deus colocou a sua lei moral na consciência do homem. Ou seja, quando você lê o que está escrito aqui, em Romanos capítulo 2, o versículo de número 15. Romanos capítulo 2, o verso de número 15. Você vai perceber que todo ser humano, não é o macaco, o ser humano, Deus colocou no espírito dele a consciência. E a palavra do Senhor diz em Romanos 2,15 assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, não imagine uma tribo indígena, que nunca chegou ali alguém para pregar o evangelho, eles não conhecem a Bíblia, não tem a Bíblia, mas todo ser humano, Deus colocou o quê? A consciência. E a consciência vai trazer o quê? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Lá no Jardim do Éden, quando você lê em Gênesis, capítulo 3, o versículo de número 8. Gênesis 3, 8. Logo depois que o homem pecou, logo depois que o homem desobedeceu a Deus, se escondeu de Deus, mas a consciência logo despertou, fizeram uma coisa errada. E diz assim, Gênesis 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que o homem escondeu de Deus? Se antes o homem tinha comunhão com Deus, andava com Deus, mas logo depois que o homem pecou, logo depois que ele desobedeceu, a consciência trouxe o quê? A acusação. E eles se esconderam do Senhor. Agora, para nós caminharmos na lei moral do Senhor, a única maneira de você ser sensível à voz do Senhor, você tem que conhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Ou seja, somente aquelas pessoas que nasceram de novo, aquelas que têm o Espírito Santo nelas, essas pessoas têm essa condição de ser o quê? Conduzida pelo Senhor. O nosso coração,
A nossa vontade é refletida pelo Senhor. Você precisa ter esse nível desse entendimento. Mas quando a pessoa nasce de novo, o que acontece? O coração dela é mudado. Ela passa a ter agora um novo coração. E esse coração agora passa a ser um coração diferente. É um coração puro. Quando você lê novamente Isaías 59, o versículo de número 1, olha aqui comigo. Isaías 59, o verso de número 1. Isaías 59, verso 1. A mão do Senhor não está encolhida, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir. Em outras palavras, Ele quer nos dirigir. Ele quer nos dirigir. Ou seja, ouvir a voz do Senhor. Quando você ora, a oração não deve ser apenas só um monólogo. Você falando com Deus. Você tem que abrir o seu coração para poder ouvir Deus também. Ou seja, você vai ouvir Deus. Nós estávamos aqui cantando, e durante os cânticos, quantas vezes Deus está ministrando em nossas vidas, quantas vezes uma palavra, quantas vezes um versículo, quantas vezes um momento, é aquela palavra que chega, aquela palavra direta do Senhor para o seu coração. Tiago, capítulo 1, o verso de número 5. Tiago, capítulo 1, o verso de número 5. Tiago, capítulo 1, o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Observe, Tiago, capítulo 1, o verso 5 diz assim: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe será impropera, e ser-lhe-á o quê? Concedida. Se alguém necessita de sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é para você tomar decisões. Quando você precisa tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão. Qual é? Eu vou precisar de quê? De sabedoria. Há uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria. Tem muita gente que é inteligente e não tem sabedoria. Tem muita gente que tem o prêmio Nobel e vai para o inferno, porque não teve a sabedoria de quê? De aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, quando você lê a palavra do Senhor, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Sabe, você pode chegar diante dele e falar: Senhor, eu preciso da tua sabedoria nessa decisão. Senhor, ilumina-me, Senhor, mostra-me, Senhor, mostra-me, Senhor. Mas quando você faz aquele propósito de seguir fielmente a vontade revelada dele, tudo é diferente. Tudo. Olha como está escrito no Salmo 32, abra comigo. Salmo 32. Você tem que fazer esse propósito. Senhor, olha, eu vou seguir fielmente a vontade que o Senhor me revelar. Mas tem pessoas que nunca querem nem fazer a oração, sabe por quê? Porque ele já tomou a decisão. Ele já tomou aquela decisão. Você sabe que está com aquele namoro errado, você sabe que aquele negócio que você está fazendo é errado, você sabe que aquilo está errado, mas aí você diz: não, eu não vou orar, não vou pedir sabedoria a Deus, porque Ele vai fazer eu desmanchar isso, e eu não quero. Muitas vezes é tão difícil fazer a oração do Pai Nosso dizendo: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Quantas vezes nós queremos a nossa própria vontade? Olha o Salmo 32, o verso 8. A promessa do Senhor diz assim: instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio,
Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, aos justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Olhe para mim. Ou você é guiado pelo Espírito, e você vai encontrar o resultado disso. Caso contrário, faça assim. É isso que vem. Não sou eu que estou falando, não. Está escrito aqui. A promessa no verso 8 que diz: instruir-te-ei, 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 te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Olha, eu estou vigiando, eu estou olhando, eu vou te dar conselho, faça assim, faz assim, assim, assim. Ele diz: não sejais como cavalo ou como a mula sem entendimento. A mula empaca, aí ela apanha. Aí anda um pouquinho, empaca de novo, apanha de novo. Acho que ninguém quer ser mula ou cavalo aqui não. Não sejais. Deus usa palavras assim, tão simples, para nós entendermos. Seja sensível, meu irmão. Seja sensível. Não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não obedecem. Mas sabe, que você seja tão livre, que não precisa apanhar. Não precisa apanhar. Uma das cenas que eu nunca esqueci. Eu fui visitar um rapaz no Hospital Belo Horizonte, aqui perto. E aquele moço bonito, imagina um moço lindo, um Brad Pitt lindo. E ele estava no leito, perto de Patinga, morava lá, teve um acidente, e ele ficou tetraplégico. E ele olhava para mim e dizia assim: pastor, se Deus me curar, eu vou dedicar inteiramente a minha vida a Ele. Veio uma tristeza no meu coração. Era uma compaixão. Mas veio tão forte. Por quê? Que só depois de uma situação daquela, que ele iria dedicar a vida ao Senhor. Por que muitas vezes nós temos que apanhar tanto? Apanhar tanto, para poder dedicar a vida a Ele. Por que não dedicar a vida enquanto você está aí bonito, cheio de saúde, cheio de vida? Olha para o irmão que está aí ao seu lado. Está vendo essa pessoa tão maravilhosa que está aí? Por que se amanhã ele for lá no médico, fizer um exame, e o médico fala: olha, você está com câncer, já em estado terminal, e agora ele vira aquele crente, ó, não perde uma reunião, está na reunião de oração, está ali, passou a ser dizimista fiel e distribui folheto. Por que tem que esperar uma desgraça para achar graça? Não, queridos. Filho, viva, viva, viva. Caminhe de acordo com o que o Senhor tem. Por isso o verso 10 diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos. Exultai-vos todos que sois o quê? Retos de coração. Agora busque a direção do Senhor sempre, com a motivação correta. Há muitas pessoas que querem ter o conhecimento da vontade, da palavra do Senhor, ser um estudioso da Bíblia, mas só para encher a cabeça dele. Tem gente que fica discutindo religião, discute doutrina, mas você olha a vida não tem nada. Quando você olha os fariseus da época de Jesus, eles eram religiosos, extremamente religiosos. Eles não comiam sem lavar as mãos, lavavam os pratos, fazia isso, aquilo, outro, e 1000 coisas faziam. Pura religião, mas a relação com Deus não existia.
A relação era apenas uma relação na cabeça, uma religião apenas de doutrina. E Deus nos deu para te guiar, meu irmão. Você tem seu GPS aí na mão. No meu carro tem GPS. Mas a mulher é doidinha que fica falando comigo. Eu venho da minha casa tomando a Avenida Antônio Carlos. Toda hora ela fala, vire à esquerda, vire à esquerda, vire à esquerda. Aí eu não viro, ela fala, correção de rota, está corrigindo a rota. E vire à esquerda, vire à esquerda. Não tem jeito de virar à esquerda na Antônio Carlos. Não tem. A mulher está doida, gente. Mas agora você tem a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nunca vai te levar para o caminho mau. Nunca. Nunca. Vai te guiar. Olha o que está escrito aqui. 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. A partir do versículo 16. Você tem a palavra, querido. É por isso que aqui em Lagoinha, nós lemos a Bíblia. Não ficamos contando historinha, não. Temos que ler a palavra, ensinar a palavra. É por isso que estamos vendo o crescimento da igreja, através da palavra. Olha o que está escrito. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Diz assim, olhe para a Bíblia, não olhe para mim. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A revelação está aqui, querido. A revelação está aqui. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Agora você não pode usar de forma alguma a Bíblia como amuleto. Tem gente que o marido vai viajar, aí a mulher coloca a Bíblia na mala dele para livrar ele de acidente. Isso é superstição. Tem gente que põe a Bíblia aberta no Salmo 91, na sala, para espantar demônio. Por que o Salmo 91? Pode ser Abacuque, pode ser Sofonias. Por quê? Nós temos que ter esse entendimento. Entenda isso, a maturidade na fé. Olha o que está escrito aqui. Todos acharam já 2 Timóteo? 2 Timóteo capítulo 3. Verso 15, verso 16. Vamos começar aqui. Vamos começar pelo 14, é melhor. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado. Se você quiser continuar com a Bíblia lá aberta no Salmo 91, não é pecado não. Mas coloque também no outro texto, porque senão se você deixar só naquele texto, você está trazendo ali uma brecha. Ou seja, não tem uma parte da Escritura que seja mais poderosa do que a outra.
Eu não estou falando que é errado deixar a Bíblia, mas a Bíblia não é para ser superstição. A Bíblia tem que estar no coração, a Bíblia tem que estar dentro de você, a verdade tem que estar dentro de você. Não é colocar o livro lá na mala que vai trazer segurança para a sua vida. O que vai trazer segurança para a sua vida é você praticar a palavra de Deus e o seu relacionamento com Ele. É isso que você precisa ter, é essa direção do Senhor, é essa compreensão. Por quê? Olha o texto. Tu, porém, você tem que falar para você, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, a Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não é uma parte dela. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus nos deu a Bíblia com esse propósito, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Quando Jesus disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como que eu vou viver isso? Vivendo a palavra. Deus nos deu a palavra para sermos perfeitos e para fazermos as obras dele, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. Uma das maneiras que você sempre vai ouvir a direção do Senhor é esta voz interior. Seu espírito tem ouvidos, não como esses. Você recebe impressões de Deus na sua vida. Você vai recebendo essa voz interior. Essa voz interior, ela nunca vai contrariar a Bíblia. É o primeiro princípio. Mas você algumas vezes vai fazer loucuras aparentes. Eu me lembro, não esqueço desse episódio. Eu estava andando pela Avenida Paraná. Andando pela Paraná. Eu ia para uma reunião de oração num prédio. Era o edifício Roma. E já tinha o horário, já tinha começado aquela reunião de oração. Quando eu estava andando, aí veio uma impressão. Atravessa por outro lado. Eu atravessei para o outro lado da Avenida Paraná. Eu continuei andando. Quando fui chegando perto da Rua Tamoios, aí veio aquela impressão, sobe a Rua Tamoios. Sobe a Rua Tamoios. Mas eu ia sair da minha rota, que o edifício Roma fica ali na Paraná. Aí eu subi. Aí, do meu lado passei, vi de novo uma impressão. Atravessa por outro lado. Eu atravessei. Agora, e vi outra impressão. Atrás da banca de jornal. Eu fui atrás da banca de jornal. Quando eu cheguei na banca de jornal atrás, tinham duas mulheres. E eu olhei para elas, eram crentes. Essas duas mulheres tinham vindo do Rio de Janeiro, estavam perdidas aqui em Belo Horizonte, e elas oraram, pedindo, Senhor, mande alguém para nos ensinar o caminho. Ou seja, essas impressões, acho que todos vocês já tiveram. Já teve a impressão de olhar para o irmão que está aí ao seu lado? Muitas vezes você vai falar assim, Jesus, vem algo dentro do seu coração falando assim, dá R$10 para ele. Aí você olha para ele, está todo de terno, está de óculos. Você olha para ele, dá R$10 para ele. Aí você diz, não vou. Mas daí a pouco você tira R$10 e dá para ele. E na hora que você entrega os R$10, ele começa a chorar. Ele começa a chorar. E ele diz,
Eu ia voltar para casa a pé. À medida que você vai desenvolvendo, ouvir a voz do Senhor, quando você chega num ambiente, você é luz. O Senhor vai te mostrar a quem você vai se aproximar. Ou seja, aparentemente as coisas parecem loucuras até. Mas à medida que você vai se entregando, é tão diferente. Tão diferente. Essa voz aí no homem interior. Outras vezes, pessoas que você vai ter a graça de ouvir a direção do Senhor através delas. Por isso que temos orado, irmãos, para que nenhum membro de Lagoinha fique fora de uma célula. Normalmente, quando as pessoas ligam para mim, elas começam a contar história e falam. A primeira pergunta que eu faço, antes de orientar, é essa assim. Eu pergunto, quem é o líder da sua célula? Aí ela começa a gaguejar, dizendo, eu não estou em célula nenhuma. Mas como? Você não está? Não. Deixe as pessoas cuidarem de você, filho. Quando você está numa célula, o seu líder torna-se também um canal responsável pela sua vida. A célula tem apenas 10 pessoas. O líder está ali orando por você, querendo te ajudar. Mas quando você está na célula, você tem também uma liderança, que vai estar submissa à liderança do Senhor para trazer sabedoria. Como alcançar 10% da cidade e cuidar de tantas pessoas? É possível. Mas agora você vai ouvir a voz do Senhor também através de pessoas de confiança. Não é qualquer um. A sua liderança. E você sempre vai ter algo dentro de você. A palavra diz que a paz de Cristo é o árbitro de Deus em nosso coração. A paz dele. A coisa mais simples nas decisões é se você não tem paz no que você está fazendo. Se você não tem paz, não entre não, querido. Não entre. Paz. E você vai ter confirmações nas decisões. Seja através de sonhos, de visões, visitações de anjos, profecias, através de voz audível, de circunstâncias, de sinais, de músicas, dons espirituais. Mas à medida que você vai desenvolvendo e querendo mesmo ser guiado pelo Senhor, você vai ser guiado e orientado por Ele. Amém? Eu vou parar por aqui, porque o pastor Vinícius já está ali para começar o culto dele. E eu hoje falei com ele que nós vamos terminar. Mas vamos ficar em pé, porque vamos continuar. Nós estamos apenas começando. Quem aqui quer ser guiado pelo Senhor? Eu quero. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado. A reunião não vai terminar agora não, tem o melhor ainda, hein? Olhe para mim, querido. A revelação está aqui. Qualquer revelação fora do que está aqui, não receba. Não receba. Não receba. O Senhor pode até falar com você, o que estou fazendo agora, você não está entendendo. Você vai entender depois. Mas você tem a paz. Você precisa ler a palavra. Você lê. Ela fica gravada dentro de você. Você esquece. Mas a obra que o Espírito Santo faz, uma das obras que ele faz, muitas vezes as pessoas acham que é só sapatinho de fogo. Não tem nada contra sapatinho de fogo. Pode sapatear, não tem problema. Mas você precisa lembrar que a obra que o Espírito Santo faz, ele nos faz lembrar de tudo que nós tivermos visto e ouvido. Tudo que eu tenho visto aqui na palavra, tudo que eu tenho ouvido, o Espírito Santo me faz o quê? Lembrar. Quando eu estou aqui pregando para os irmãos,
O Espírito Santo me faz lembrar de versículos. Eu não tenho dentro de mim um computador com os versículos. Mas o Espírito Santo, os versos que eu estou lendo, eles vão ficando gravados. Ficam gravados. Naquela hora de uma decisão, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de um versículo. Vai te fazer lembrar de uma mensagem. Vai te fazer lembrar de um cântico. Por isso que a palavra diz: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são o quê? Filhos. E você, como filho, você tem o DNA do Pai. O mesmo Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos. Não é um espírito parecido. O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós. E nós somos guiados pelo Espírito. Não tem coisa melhor na vida do que ser guiado pelo Espírito. A paz, a alegria, o discernimento, ser guiado por Ele. Estamos vivendo um tempo lindo, irmãos. Um tempo de restauração. Um tempo que estamos vendo tudo aquilo que foi perdido sendo voltando de uma forma tão intensa. Avivamento. São tempos de refrigério pela presença do Senhor. É o que a Bíblia diz. Tempos de refrigério pela presença do Senhor. Isso é avivamento. Tempos de refrigério. A presença dEle. Você amar a presença. Anda na minha presença, Ele diz. Anda. Ser perfeito. Toda cabeçada que você dá é uma escolha. Todo pecado que você comete é uma escolha. Porque você nunca é tentado além das suas forças para dizer: eu não vou ceder a essa tentação. Você pode viver a vontade do Senhor plena aqui na terra. Levante o seu irmão, a mão do seu irmão, e nós vamos orar cantando agora. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Hoje você vai sair daqui diferente do modo como você chegou. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. E quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Peça a Ele. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Peça, meu Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei.
Peça a Ele. Cura o meu coração e faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés. Oh, querido, levante a sua voz e cante. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. A tua doce voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. A me guiar, Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés. Me leva, me leva, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Tua doce voz, Deus. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, a me guiar, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Faça essa oração no seu lugar, querido. Peça a Ele, me leva onde eu posso ouvir tua voz. A nos guiar, a nos conduzir, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva a ouvir tua voz. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Olhe para mim. Em Apocalipse 3:20 diz, Ele falando, Jesus falando. Ele fala à igreja, mas Ele fala a cada um individualmente, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Comunhão, relacionamento. A porta é a porta do seu coração. É a porta da sua vida. Há um momento quando você diz: eu quero. Talvez você tenha aberto a porta para tanta coisa errada na sua vida. Tanta sujeira entrou, tantas trevas. Mas quando Jesus entra, Ele é a luz. E a luz não prevalece contra as trevas. As trevas não prevalecem contra a luz. Quando a luz entra, as trevas desaparecem. Na sua vida hoje, você pode sair daqui sendo a pessoa mais feliz do planeta. Porque no momento quando você toma Jesus como seu Senhor e Salvador, no momento quando você o recebe, quando você se entrega a Ele, Ele nasce, brota em você. A vida de Deus passa a ser realidade. Quem sabe você é alguém que caminhou com Ele, e como um pródigo foi para uma terra distante, mas hoje é o dia da sua volta. A volta para a casa do Pai. Você sabe, na sua consciência, sempre está dizendo: você precisa voltar, você precisa reconciliar. Ouça a voz de Deus. Por isso, feche os seus olhos, com a mão sobre o seu coração. Eu queria pedir que toda a igreja
se identificasse comigo e com milhões de pessoas que nos assistem agora, nos lugares mais distantes da terra, em hospitais, presídios, no recesso de casas, não importa. Ore comigo, igreja, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu ouvi a tua voz, que o Senhor é o Salvador. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu te peço, entra na minha vida, pois essa é a tua promessa, que o Senhor entraria na minha vida, perdoaria os meus pecados e eu seria salvo. Nesta hora, eu me arrependo e eu confesso que o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu volto, buscando o teu perdão. Continue com seus olhos fechados, todos orando, todos orando, todos orando. Mas eu quero fazer uma oração sozinho agora por você. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, desviado, e hoje volta aos caminhos dele. Sobre a sua vida, tanta oração agora. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com ele, eu quero orar por você agora. Por isso eu peço um sinal da sua parte, para que eu ore por você. E o sinal é que você levante uma das suas mãos no seu lugar, e eu quero orar por você. Aquele moço de blusa branca lá em cima, aquele de blusa vermelha, verde, o outro. Levante bem alta a sua mão, onde você estiver. Pode levantar a sua mão sem nenhum constrangimento. Você está na casa de Deus. Você não precisa ter qualquer constrangimento ou vergonha. Esta é a casa do seu Pai a partir de hoje. Levante bem alta a sua mão. Aquela ali levantou as duas mãos. E agora eu vou pedir algo. Enquanto vamos cantar essa mesma música, eu vou pedir, todo silêncio agora. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui à frente. Nós vamos orar agora por você. Só vocês é que vão andar. Ninguém ande agora. Só os que levantaram as mãos, desçam do seu lugar. Venham correndo. Essa é a hora de Deus. Essa é a hora de Deus. Cada crente aqui, fale com a pessoa que está ao seu lado. Pergunte como que ela está. É a hora de Deus. Essa é a hora de Deus para você. Venha. Esse é o momento dos céus para a sua vida. Venha. É o momento de Deus. É o momento de Deus para a sua vida. Pode vir. Você está aí na sua casa. Não sei onde você me assiste, mas eu sei que o mesmo Jesus que está aqui, está aí. E esse é um momento precioso para você. É o momento de você também falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair, e tudo será tão novo. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550. Ligue, queremos orar, queremos conversar com você, abençoar a sua vida. Faça isso, mas faça agora. Posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Quem é salvo aqui, estenda as mãos aqui para frente. Meu irmão, você que já é salvo, você vai ser tão usado por Deus para levar outras vidas aos pés do Senhor. Deus quer usar a sua vida. Você vai ser a boca de Deus aqui na terra. Você vai ser essa carta, você vai ser a Bíblia, onde as pessoas vão ler Deus na sua vida, pelo seu testemunho, pela sua fé, pela sua integridade. Vocês estão ajoelhados aqui, fiquem em pé. Chega aqui bem perto de mim, bem perto. Pode chegar aqui, pode chegar. Pode chegar aqui, pode chegar. Pode vir.
Pode vir. Queria pedir meus pastores amados e queridos, pastores e pastoras, para se aproximarem. Deus, 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 Deus. Jesus, Ele falou, Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Nossa vida é marcada por esses recomeços, e vocês que estão aqui no altar, esse é um momento precioso. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligo destas vidas todo o poder das trevas, Senhor. Ligo esses corações ao Teu coração, para que possam viver a partir de agora como filhos amados, queridos do Senhor. Vocês que estão aqui, podem abrir os olhos. Tudo é novo para vocês agora, porque quando você disse: Jesus entra na minha vida, Ele entrou. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É a promessa. E no momento quando você disse isso, Ele te recebeu.